Mantenha o seu coração aquecido da presença do Senhor. O coração despertado pelo toque do Espírito precisa ser mantido aceso. Então, ao longo dos demais momentos dessa reunião ainda, durante a palavra, enfim, ore em línguas. Se você ora em línguas, glorifique ao Senhor na sua mente. Não permita que outras coisas requeiram a atenção que você devotou ao Senhor nesses primeiros momentos da nossa reunião. Deus é tão gracioso, tão bondoso, o Espírito Santo é tão gentil, que até mesmo na nossa chegada distraída para uma reunião que é para Ele, Ele carinhosamente chama a nossa atenção, recobra o nosso juízo e diz: ei, você não veio me ver? E é óbvio, falo metaforicamente, nós vivemos com Ele, mas essa reunião existe para que os santos adorem a Deus. Não há outra finalidade de nos encontrarmos aqui, senão adorá-lo, amém? Então que o seu coração permaneça atento à presença. Meus irmãos, eu quero pedir para que vocês, por favor, abram as Bíblias de vocês na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, verso 1. É o nosso ponto de partida para a mensagem dessa manhã. Que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, como já tem falado não só hoje, mas ao longo da semana. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que me compartilharam coisas que ouviram do Senhor, que vão ter muito esclarecimento nessa manhã, por meio dessa palavra. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: ó Gálatas insensatos, quem vos encantou, ou quem vos fascinou, talvez seja a sua versão, a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado crucificado. Ó Gálatas insensatos, quem vos encantou, a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante dos vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado crucificado. Senhor, fala ao nosso coração, que haja luz nessa manhã, e que a verdade de sua palavra dissipe toda a ilusão, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa manhã eu quero falar sobre ilusão ou realidade. Ilusão ou realidade, ou ilusão versus realidade. E esse texto é o nosso ponto de partida, para que nós possamos ter o nosso entendimento aberto sobre a realidade em que fomos inseridos por meio de Jesus Cristo. Primeira coisa, as palavras de Paulo aos Gálatas, se lidas cuidadosamente, trazem boas perguntas que precisam ser feitas no início do nosso tempo juntos de reflexão. Ele diz: ó insensatos Gálatas, quem vos encantou, quem vos enfeitiçou, algumas versões vão dizer, quem vos fascinou, a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado crucificado. A primeira pergunta: Paulo está de fato afirmando que aqueles irmãos foram vítimas de uma obra de feitiçaria?
Ou a linguagem do apóstolo é metafórica? A gente tem pistas adiante no próprio texto, quando ele diz que diante dos Gálatas, Jesus foi entre eles apresentado crucificado. A crucificação de Jesus não aconteceu na Galácia. A crucificação de Jesus aconteceu em Jerusalém. Mas Cristo apresentar-se evidentemente a eles crucificado, não foi necessariamente porque no fato histórico da crucificação, Jerusalém mudou para a Galácia, ou a Galácia inteira estava em Jerusalém. O que Paulo está falando em metáfora é que quando o evangelho chegou até eles, trouxe a revelação de Jesus Cristo evidentemente crucificado. Paulo está usando linguagem metafórica, portanto, para dizer que um dia, em um momento miraculoso, a palavra de Deus chegou até eles e rompeu com a escuridão que os impedia de conhecer a Deus. O dia que o evangelho fez isso, dando a eles olhos, eles que eram cegos de nascença, eles puderam ver, e a imagem que eles viram foi a de Jesus Cristo evidentemente crucificado. Deus homem crucificado. Uma evidente declaração de amor, uma escandalosa manifestação de amor, que os chocou, os humilhou e os transformou de inimigos em filhos de Deus. Poucas palavras, mas é disso que Paulo está falando, do dia em que o evangelho rompeu com as trevas deles. Irmãos, a primeira coisa que eu quero afirmar nessa manhã, na parte introdutória, é que nenhum de nós aqui, pessoa alguma no mundo, na nossa época, do passado ou do futuro, pode por sua própria força, raciocínio ou sabedoria, entender ou alcançar relacionamento com Deus. Olha aqui para mim, o ser humano não pode, por sua própria força, decidir se relacionar com Deus. O ser humano não pode, por sua própria iniciativa, levantar-se num dia pela manhã e dizer: hoje eu estou a fim de conhecer a Deus e andar com Ele, porque nós estamos mergulhados em trevas. Deus não nos faz falta. Nós estamos tão prisioneiros de nós mesmos, tão cercados pela nossa própria escuridão, que achamos que tudo que temos é isso e nada mais. O homem caído é mergulhado em escuridão, todo ser humano. Ninguém conhece a Deus por esforço próprio. São vários textos da Escritura que vão falar sobre a cegueira humana. Cegueira que começou no dia em que, segundo Gênesis capítulo 3, o homem e a mulher, ao comerem do fruto, tiveram seus olhos abertos. E quando os seus olhos foram abertos, Gênesis 3 diz que isso aconteceu depois que eles pecaram, eles viram que estavam nus e se envergonharam. Na verdade, eles passaram a ver sobre a perspectiva caída. Não mais viam a partir dos olhos daquele que os criou. Então coloque uma coisa na sua cabeça nessa manhã, isso é muito importante para andar com o Senhor. Você não está aqui porque você é muito inteligente. Você não está aqui porque você é uma pessoa que tomou boas decisões em relação à religião. Você está aqui por causa de uma coisa: a luz rompeu as trevas da sua vida pelo evangelho. E o nome disso é revelação. O que pode romper a escuridão humana e trazer luz às nossas trevas para nos arrancar de lá é revelação.
E revelação é necessária por quê? Porque se você, Karine, por um minuto tentar imaginar Deus à sua maneira, você faz um ídolo. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós sempre faremos deuses à nossa imagem e semelhança. O Jesus que você inventou na sua cabeça, que te dá carro, família feliz, estabilidade financeira e um monte de outras coisas, nada mais é do que uma projeção de você mesmo, daquilo que você deseja dar para os seus filhos e acha que um bom Deus tem que dar. A mente humana fabrica ídolos o tempo inteiro e pode chamá-lo de Jesus. Mas o Cristo ressurreto, evidentemente crucificado, só revelação pode gerar. Então, se você crer ser filho de Deus, você é a obra de um milagre. Revelação. Isso é o que eu quero começar dizendo nessa manhã. Porque alguns de nós então se converteram, entre tantos amigos que não? Porque alguns de nós se tornaram cristãos, entre tantos amigos que não? Por revelação, milagre. Você não é melhor do que eles em nada, mas deve ser grato, porque quando a revelação te atingiu, você correspondeu dizendo sim. As luzes imaginárias da nossa vida faz a gente pensar que a gente é legal, que a gente é bom, que a gente é top. Quando o evangelho chega, mostra que a gente é podre. Alguns têm tanto pânico desta revelação que se escondem como Adão e Eva fizeram e seguem a vida de olhos fechados. Mas nenhum homem vai chegar diante de Deus dizendo: eu não fui iluminado. Porque Deus não pode pedir aos homens: acheguem-se a mim, sabendo que eles não podem enxergar porque são cegos. Então ele faz o milagre, mas tem gente que diz: faz de conta que não aconteceu. E fazer de conta é um pouquinho do que eu quero falar nessa manhã. Ilusão. O versículo que lemos é uma exortação aos Gálatas, do desvio que eles tiveram da revelação do verdadeiro evangelho. Paulo, nos capítulos anteriores, conta a sua própria história para eles, para dizer: olha, vocês estão saindo do evangelho que eu apresentei a vocês, estão voltando a práticas que eu deixei. Eu, que em relação a essas práticas que vocês estão começando agora, eu já era top, fariseu de fariseus. Quanto à lei, eu era perseguidor de tão zeloso. E sabe o que me aconteceu? Quando ele me encontrou a caminho de Damasco, eu considerei todas as coisas como esterco, porque eu só queria ganhá-lo. Eu abandonei o que eu achava de religião, o que eu pensava de justiça, o que eu entendia de Deus, porque uma imagem me foi trazida e que baniu as minhas ilusões: Jesus Cristo crucificado. E me assusta que vocês estejam sendo enfeitiçados. A palavra que Paulo quer sugerir de fato é um encantamento. A palavra que Paulo está propondo aqui é uma palavra que dá a ideia de alguém que foi imergido em uma realidade falsa, enfeitiçado no sentido de perdeu a sobriedade, está vivendo em ilusão. Não se trata de feitiço literal, se trata de engano. Se trata da artimanha das trevas, de fazer quem viu preferir viver com os olhos da própria imaginação. Ilusão. O contexto da carta é todo embasado na ideia de verdade. Repita comigo: verdade. E não é só aqui que a palavra verdade tem um lugar especial. No Novo Testamento todo, a palavra verdade é a palavra grega aletheia,
que significa literalmente não escondido, não oculto, ou não dissimulado, não fingido. Aletheia é algo que não pode ficar no escuro, porque está exposto. A verdade é luz. E Paulo está dizendo: parece que tem uma fumaça preta cercando vocês, e vocês estão gostando de andar sem luz. Ilusão, portanto, nada mais é do que viver em uma realidade paralela. A palavra aletheia, que significa não escondido, não obscuro, pode ser substituída por realidade, na sua melhor compreensão. Então, quando você vai ao Evangelho de João e vê várias vezes a palavra verdade aparecendo, você pode fazer um exercício, substituir a palavra verdade por realidade e ganhar ainda mais profundidade ao ler o texto. Exemplo, João capítulo 1, verso 14, diz assim: vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai, cheio de graça e de realidade. Quando você vê a Cristo, você contempla a realidade de quem de fato Deus é. Imagem do Pai é o Filho. Só que tem uma coisa que essa luz faz: traz a imagem de quem você é. Vamos para mais um texto, João 1,17. Pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, ou a realidade, vieram por meio de Jesus Cristo. Tudo antes ou fora de Cristo é ilusão, não é real. É disfarce, é dissimulação, é sedução, para manter você enfeitiçado, vivendo como um bicho adestrado, uma vida medíocre, longe da presença. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. E nesse mesmo capítulo Jesus disse: o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então qual é a realidade que liberta? A revelação do Filho. Você está comigo? E ainda João 15,26, em que o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, nos é prometido. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito da realidade. É por isso que dentro de você, ele briga com as suas ilusões, dizendo: você não é esse cara legal que você finge ser. E nesses confrontos, o que ele faz é lançar luz na nossa encenação cotidiana, porque a gente aprende a ficar bom na arte de fingir. Nós nascemos da ilusão, herdamos ela nas nossas veias pela queda de Adão. Só a revelação rompe a ilusão. Então a primeira coisa que eu quero afirmar, e se você quiser anotar, escreve bem grande: a vida humana sem a revelação de Deus em Cristo é uma ilusão. Se a verdade é a realidade, e a realidade é conhecida por meio de Cristo, tudo que está fora de Cristo é mentira, ilusão. Se a verdade é uma realidade, ela não é uma ideia. Ela é algo que você experimenta. Ela é algo que te envolve. Há muitos anos atrás, uma franquia de filmes foi lançada e fez sucesso no mundo inteiro. Especialmente no Ocidente, né? Muito embora cruzou a linha e chegou em algumas partes da Ásia. A franquia do personagem Neo em Matrix. O mundo paralelo que um jovem de nome Novo
só descobre quando alguém do mundo real o faz cruzar a linha. Muita gente ficou biruleibe, como diz o ditado, depois que assistiu aquele filme. E começou a se perguntar, uau, será que esse mundo que nós vivemos é real? Será que não há uma conspiração que nos domina? Ei. Menos. Enquanto você busca explicar a vida por teorias de conspiração, a Escritura explica, você está mergulhado em ilusão. Não é o presidente dos Estados Unidos com os Illuminatis que vão acabar com a sua vida. Você está destruído por causa do pecado. Já há um príncipe que governa você, o diabo. O pai da mentira e o príncipe desta era, a era da ilusão. O homem anda no seu universo paralelo desde que caiu. E para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo, do pai das ilusões, para nos mostrar a verdadeira realidade. Porque, repito, a vida humana sem a revelação de Deus em Cristo é uma ilusão. Segunda coisa, escreve aí, o ser humano permanece iludido desde a queda. Eu já afirmei isso, mas por que eu vou repetir? Porque eu quero que você entenda que mesmo tendo estudado muito, mesmo tendo pais evangélicos talvez, se você não teve uma experiência de revelação de Jesus Cristo e se converteu, você permanece em ilusão. Um engano realizado por uma serpente conduziu Adão e Eva e toda a raça humana a uma ilusão. Gênesis capítulo 3, verso 4. Vão descrever o diálogo entre a serpente e Eva. E o ponto exato, verso 4, é a resposta da serpente àquilo que Eva acabava de ter dito. A serpente perguntou a Eva: o que Deus disse a vocês sobre as árvores do jardim? Eva respondeu: da árvore do conhecimento a gente não pode comer e nem tocar, porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. A serpente responde: é certo que não morrereis. A serpente sugere: vocês não precisam obedecer a isso. Deus tem outras intenções que Ele não quis revelar. Deus é obscuro. Ele não quer que vocês sejam como Ele. E aí Eva e Adão, Eva enganada, persuade seu marido, os dois comem. Assim explica Paulo aos Coríntios. E o que acontece? Eles morrem. E quando eles morrem, eles veem que certamente morrereis significa certamente morrereis. Só que a primeira atitude deles, depois que eles se veem nus, ou seja, expostos e envergonhados, é cobrir a vergonha com folhas de figueira. E isso é exatamente a representação de como nós cobrimos as nossas vergonhas quando a luz bate em nós. As folhas de figueira ganharam requinte gourmet ao longo dos tempos, costuras especiais, mas elas continuam sendo a mesma coisa. O que é uma folha de figueira? É a negação da realidade. Que realidade? Estamos mortos e cheiramos mal, somos podres, não há como negar o nosso estado. Folha de figueira cobre vergonha e batiza de cegueira até mesmo quem pode um dia ter sido iluminado. Talvez você nos visita nessa manhã, ou nos ouve aí, ou nos assiste pela internet, ouça esse tipo de coisa e te incomode porque você se acha uma pessoa bacana, uma pessoa correta. Seus valores morais são muito mais elevados do que tantas outras pessoas que você conhece na sua época. Por isso eu tenho uma terceira coisa para te dizer: nosso esforço por uma vida correta é apenas uma grande folha de figueira. Nosso esforço por uma vida bonitinha
é uma enorme folha de figueira que mantém viva em nós uma grande ilusão. Sabe qual é? Eu sou um bom homem. Eu sou uma boa mulher. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não dou cano, sou honesto. Tudo que eu tenho conquistei com o meu trabalho. Eu sou um bom homem. Só que vez ou outra eu sinto um cheiro estranho, mas eu sou um bom homem, e isso é o bastante para sustentar a minha ilusão. Mas são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, não minhas. Mateus 7:11. Abra, por favor. É uma declaração objetiva de Jesus sobre como Ele, sendo quem Ele é, nos vê. Cremos que Ele é Deus encarnado, em figura humana, amém? Olha o que Ele diz sobre você aí, Bia. Olha o que Ele diz de mim, olha o que Ele diz de nós. Ora, se vós que sois, repete em bom som. Ora, se vós que sois, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Gente má faz coisa boa, mas não deixa de ser má por causa disso. A ilusão do bom homem nos mantém distantes da revelação do Evangelho, porque se eu sou bom, eu não preciso dessa mensagem que diz que eu tenho que me arrepender. Me arrepender de quê? Olha a vida que eu vivo. Eu sou um exemplo na minha rua, no meu bairro, eu sou um exemplo na minha profissão. Cara, eu sou um exemplo na minha cidade. Tantos jovens da minha idade fizeram merda, e eu estou aqui, trabalhador. Os caras da minha época morreram tudo, mas eu sou um homem bom. Eu sou uma menina boa. Casei pura. Minhas amigas, meu Deus, se você souber. Vós que sois maus. E sabe o que é interessante, pastor? É que quando a ideia da nossa própria bondade ela é cultivada, ela vira uma ilusão tão forte que a gente pensa que quem diz o contrário, na verdade, está nos acusando de uma coisa injusta. Mas a revelação vem e rompe a casca da ilusão. Eu quero lembrar com você, você pode ler em casa depois com mais carinho, o momento em que Jesus se encontra com o jovem rico. Eu queria especificamente sugerir que você leia Lucas 18, dos versos 9 ao 27. Lucas 18, dos versos 9 ao 27. Você pode ler depois. Mas eu só quero pontuar o início dessa conversa. O jovem rico chega diante de Jesus dizendo: bom mestre. Quase Jesus respondeu: uala. Para quem é mais antigo vai entender. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus de pronto responde o que ele tem que fazer, né? Não, Jesus responde: por que você me chama de bom? Você não sabe que só há um que é bom? E é Deus? Não há outro bom além de Deus. Jesus não está se dizendo como mal como ele. Jesus está traduzindo o coração dele cheio de folha de figueira. Você está puxando o meu saco para eu dizer que você é bom também? Conheces os mandamentos? E Jesus repete alguns, não repete todos. E ele diz: tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Que homem, que vaso! E aí Jesus responde: mais uma coisa a ti, vende tudo o que tens
dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. A Bíblia diz que ele recebeu com tristeza porque era muito rico. Irmãos, nesses poucos versículos estão escondidos os mandamentos que aquele homem transgredia. Só que se Jesus repetisse todos os 10, ele diria: tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Porque iludido com a ideia de ser bom homem, com certeza ele se achava o mais apaixonado por Deus de todos em Israel. Mas um cara que não consegue deixar suas riquezas para servir Jesus, o enviado de Deus, ama a Deus de verdade? Quem garante que as suas riquezas não foram fruto de exploração do pobre, cobiçando o que é do próximo? Talvez ele sonegou muitos sábados a Deus, trabalhando um pouco mais dentro da regra permitida, porque a vida é rápida, curta, e eu quero uma aposentadoria bem feita. Talvez. Se Jesus repetisse os 10 mandamentos, ele faria como muitos de nós, inclusive eu. Esse cara sou eu, Jesus, eu sou fiel, sou zeloso. E aí o Senhor tem que, de forma metafórica, nos passar uma santa rasteira para a gente enxergar o nosso próprio estado. Do contrário, a gente fala na cara de Deus que Ele está errado do que Ele pensa a nosso respeito. Então, irmãos, uma realidade precisa ser admitida por todos nós: você é mau, eu sou mau. Vou inverter para não parecer acusação, porque não é. Eu sou mau e você é má, Jaque. A ilusão do bom homem, ela está por trás de coisas que, se a gente for parar para refletir à luz da Escritura, a gente cai de cara ao descobrir quem nós somos. É que a gente não quer parar diante da luz e deixar que ela nos transpasse. Por exemplo, vamos falar sobre folhas de figueira. Sua generosidade com aquele cara do semáforo, que você não sabe nem o nome, com a mulher da porta do mercado, que você nunca perguntou de onde vem e para onde vai, ela é generosidade ou é medo da miséria? Porque a miséria assusta, ela é nojenta. Então é mais fácil dar R$2 para que a miséria vá embora logo. Quem te vê dando 10, 15 fala: que generoso. Mas Deus sabe que você tem medo daquele miserável. Então é mais fácil pagar para ele ficar longe do que se misturar com a realidade. Porque a realidade dele expõe a sua. Ele é miserável e você também. As oportunidades maravilhosas dos feriados católicos do Brasil, que fazem os brasileiros ficarem super generosos uma vez por ano. Natal, então é Natal. E aí compra brinquedo, visita os órfãos, que vão continuar órfãos, porque não me interessa, eu fiz a minha obra boa, me senti tão bem. Bora levar marmita na rua, dar comida para o pobre. Por quê? Porque no Instagram tem igreja dando comida para o pobre, e se a gente fizer, a gente também está no hype, a gente se sente bem. Sua generosidade, a misericórdia de fato é só amor a si mesmo, manutenção de imagem. Minha generosidade, Rafael, você é generoso por quê? Miserável. Porque o nome disso não é generosidade, é interesse, mas pode parecer generosidade. E a misericórdia? Nossa, eu vou lá, essa pessoa, ela está num momento frágil, está precisando de uma ajuda, eu vou lá, ela está precisando de mim. E lá dentro vai que um dia eu preciso dela, né? Ela vai lembrar do que eu fiz por ela e vai me ajudar. Eu estou pensando no outro, eu estou pensando em mim. É que para o lado de fora é tão bonito, é tão jovem rico. E as atitudes moralmente aprovadas? Não roubo, não fumo. Não roubo, não fumo, não faço, não porque não quero ou porque não posso. Ou pior, se pudesse e não tivesse responsabilização, eu ainda assim não faria. Se trair, se mentir, se dar o cano, não me fizesse perder a minha reputação,
ser preso, eu ainda assim não faria. Porque a gente pode nunca ter traído a esposa, mas pode ter traído muitas vezes. A gente pode nunca ter traído o marido, mas pode ter traído muitas vezes. É porque a ideia do, mas eu não fui lá e fiz, não significa que eu não disse sim. E aí vem as palavras de nosso Senhor Jesus em Mateus 5:28. Jesus diz que os adultérios começam aqui. Seguindo esse mesmo princípio, João, na sua carta, 1 João, capítulo 3, ele vai dizer que quem odeia o seu irmão é assassino. Então eu posso ter tanto ódio de uma pessoa que eu não levanto a mão para ela, mas eu gostaria que ela não existisse. Aliás, no meu coração eu posso definir, já que no meu coração eu posso decidir que alguém não existe mais. E eu não sei como você lida com essas coisas, mas a gente extingue pessoas no nosso coração. E é possível extinguir alguém e conviver com esse alguém, fazendo o máximo para ela se sentir inexistente. O nome disso é indiferença. Por que eu estou afirmando essas coisas, irmãos? Porque tem que entrar uma luz em nós. E essa luz nós precisamos demais da revelação de Jesus Cristo. O feitiço da ilusão de que a gente consegue discernir a vida e andar pelas nossas próprias justiças é fascínio. Como disse Paulo, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou? A imagem que nos traz sanidade é uma só: Cristo crucificado. Porque essa imagem traz uma pergunta: por que você morreu? E a resposta é: porque eu pequei. Na hora da adoração nessa manhã, o texto do profeta Zacarias me veio à mente e atravessou. Só que ele veio de um jeito diferente. O profeta diz assim, falando do dia em que em Jerusalém uma fonte nasceria da casa de Davi, e não haveria necessidade nem de profetas mais, porque todos seriam trabalhadores de Deus. O texto diz que então eles perguntariam a alguém: que feridas são estas nas suas mãos? E esse alguém responderia: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Eu conheço o texto, e quando esse texto me veio à mente, só me veio a primeira parte: que feridas são estas? Eu sabia o que o Senhor queria ouvir. Eu respondi: são as feridas que eu te feri lá em casa, meu amigo. Essas feridas aí foi eu que fiz. Eu sei muito bem quem eu sou. Você me chama de amigo porque você é bom, não eu. Que feridas são essas, Rafael? São as feridas que eu te feri lá em casa, meu amigo. Essas feridas fui eu que fiz. Eu não sou um homem bom. A revelação de Jesus Cristo deixou isso claro para mim. Bom é Ele. E consciente de que Ele é bom, eu preciso me banhar todos os dias no seu rio de vida e entrar todos os dias no ambiente de sua revelação. Porque há muito de mim que ainda está envolvido em pequenas ilusões. Eu quero que o Evangelho me liberte. Eu quero, como Paulo, romper com as ilusões. Paulo é o nosso modelo de alguém que rompeu com toda ilusão para ganhar a Cristo. Em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos e ser como Ele na morte. E ele diz isso
depois de afirmar que ele quer seguir o exemplo de Jesus, de descer, ou seja, ele reconhece: eu sou um homem altivo, eu quero descer ao exemplo do meu Senhor, eu quero ser como ele. Irmãos, aqueles que um dia entregaram a Cristo o seu coração, precisam lembrar-se que estamos vivendo em um mundo ilusório, mas nos movemos, existimos a partir de uma realidade. Essa é a quarta e última coisa que eu quero dizer. Estamos em um mundo de ilusão, mas vivemos, nos movemos e existimos a partir da realidade. O que pauta a minha vida é o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. Essa manhã, quando você adora, a presença de Deus te envolve e você lembra que o que importa é pertencer a Ele. Boleto, reputação, tudo cai por terra. A realidade é renovada e o que acontece? Não há como permanecer de pé, a menos que eu coloque uma folha de figueira e diga: eu não preciso me prostrar, Deus, eu sou um bom homem. Nós precisamos nos alimentar dessa realidade, irmãos. E quando eu falo realidade, eu estou me referindo à verdade, à experiência, que é obtida por meio do conhecimento da Escritura, mas da vida no Espírito. Preste atenção. Se essa realidade governar a nossa vida, muitas das nossas decisões, com certeza, no dia a dia, serão completamente diferentes daquilo que a gente planejava. Por que você faz o que você faz do jeito que você faz? Qual é a sua motivação? É a vontade de Deus? Ou é a preservação do seu status quo? Porque você faz o que você faz do jeito que você faz no meio da comunidade cristã. É de verdade? Porque você não assume aquilo que a luz que mostrou que você é: rancoroso, mentiroso, rancoroso, vingativo, vingativa, invejoso. É melhor lidar com esta realidade diante da cruz do que viver iludido com folhas de figueira de que você não é tão mal assim. Algumas das situações constrangedoras que já vivemos entre nós enquanto família não existiriam se nós estivéssemos nos olhado pela realidade. Porque alguém teve que furar a bolha da nossa obscuridade e dizer algo para nós. A gente se ofendeu com uma verdade. Irmãos, não se responde a verdade com: mas não é tão ruim assim. Mas o que eu fiz não é tão mal assim. Não existe tão mal assim. Mal é mal. Consequências mudam, mas a qualidade do mal é mal. E diante da maldade revelada cabe o arrependimento. Paulo está dizendo aos Gálatas: voltem para a sanidade, para a sobriedade. Vocês estão se iludindo com a prática das obras da lei para voltarem à mentira de que são bons e que são homens e mulheres bons. Vocês não são. Se Jesus não tivesse vindo a vocês, vocês continuariam um bando de idólatras. Irmãos, nós não somos cristãos porque o nosso país é cristão. Se você nasceu de novo é porque Jesus se revelou a você. Não existe tradição religiosa que leve alguém a Cristo. A propósito, o que te move a permanecer nessa realidade? O que te faz continuar sendo cristão? É o medo de desagradar seus pais se você deixar de ser? Ou é o medo do inferno? Aonde está a revelação do amor de Deus, do convite da graça para conhecer a Deus? Jesus diz em João 17 que a vida eterna é que conheçam a Ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? É conhecer a Cristo, não é fugir do inferno. O que faz você cristão? Conhecer a Cristo. Há quantas semanas você não ora? Que ilusão é essa? Conhecer sem se relacionar? É como estar casado com uma pessoa
trancando ela no quarto, convivendo com o holograma dela na casa, achando que isso é relacionamento. Ou pior, mundo real, porque holograma é coisa de filme high-tech. É trancar a pessoa no quarto e viver dizendo para as paredes: você sabe que eu te amo tanto, amo muito, viu? Mas não vou entrar aí, porque eu estou ocupado aqui agora fazendo tal coisa. Você sabe que eu te amo, né? Eu te amo tanto, mas eu estou com um tempinho para poder ver umas coisinhas aqui, para dar uma distraída. Você sabe que eu te amo tanto, mas eu preciso comprar umas coisinhas, né? Pô, eu sou um trabalhador, eu mereço. Você fica para depois, mas você sabe que eu te amo. Palavras que autoiludem, porque o outro sabe que amor de verdade não se manifesta assim. Irmãos, aqui está a reflexão que eu quero que vocês façam comigo. E é essa que eu tenho feito há alguns dias. A revelação é uma dádiva, pastor Regis, que alcança a gente por graça, por isso que é dádiva. Quando a gente recebe, a gente tem que agarrar ela e não pode soltar. É como uma chama que ilumina as nossas trevas. A gente pode manter a chama acesa por meio de devoção, zelo, temor. E aqui está o perigo, porque a chama pode diminuir. E a gente que usa luz branca não pode se esquecer que um dia a iluminação foi toda a partir de fogo. É ou não é? Quando diminuía o fogo, aumentava a escuridão. É isso que Paulo quer dizer com não apagueis o Espírito. Deus não pode ser apagado, mas a comunhão pode. E a escuridão me cercar de uma tal maneira que as ilusões passam a ser a minha vida. O dinheiro que eu ganho, o plano de carreira que eu tenho, os meus filhos podem ser a minha ilusão. Não, eles têm que dormir no horário. Nada contra, irmãos. Se você quer fazer uma rotina boa para os seus filhos, maravilha. Só lembre de uma coisa: quem governa a sua vida é Cristo. Não são as babás da rede social que dizem qual é o modelo familiar ideal para o seu filho ser um bom homem. Dormindo na hora certa e acordando na hora certa, ele não terá caráter, a menos que alguém o exponha àquilo que a Escritura diz que deve acontecer. Relacionamento com o eterno e com os santos. E se para se relacionar com os santos ele tem que dormir mais tarde, confie em Deus. Eu não estou dizendo que você tem que dormir todo dia 1h da manhã, mas tem certas regrinhas da nossa boa sociedade que são uma bosta. E empresto as palavras de Paulo traduzidas na linguagem de hoje. É isso que ele considerou como bosta. Esse monte de coisa que parece correta, mas que nada é comparado ao conhecimento de Jesus Cristo. Estou orgulhoso porque eu sou fit. Que maravilha! O seu exterior não se corrompe, mas e o seu interior é podre? Que adianta? Você vai envelhecer, meu irmão. Pode beber botox, você vai envelhecer. E o que define você não é o exterior que se corrompe, é o interior que se renova. Você já é eterno por dentro. Não inverta as realidades. O desespero por ser jovem para sempre, enquanto por dentro se amarga. Não te preocupas em envelhecer por dentro, querendo ser jovem para sempre? Peter Pan? Que loucura! O que te leva para a academia? A ideia de que um corpo novo vai te fazer ser aceito? Que ilusão é essa? O que te leva para as discussões mais ferrenhas da vida? O desejo de reconciliação? De resolver as coisas? Ou de estar certo? De ganhar mais uma? Sabe por quê, irmãos? Se a luz não penetrar toda a esfera do nosso ser, nós vamos fazer com Deus algo que a Bíblia ilustra com um bom resultado, ou um bom fruto, perdão, mas no nosso caso não vai ser o mesmo. A luta de Jacó com Deus, o mentiroso lutando com Deus. Só que quando o mentiroso lutou com Deus, Deus perguntou o seu nome, ele respondeu: eu sou Jacó, eu sou um mentiroso.
no seu embate com a realidade, ele foi vencido. E quando diz Deus, você lutou comigo e venceu, venceu a si mesmo. Você está entrando naquilo que eu chamei você para ser, um príncipe. Agora muitos de nós, irmãos, lutamos com o Senhor a vida inteira. E Ele pergunta, quem é você? E você responde, eu sou um homem bom. Você e eu somos Jacó. Porque não adianta dizer a Ele, tudo isso tenho feito desde a minha juventude, mas na hora H, em que a sua vida pode ser completamente transformada em um gesto de obediência, você fica triste porque vai te custar. Isso é ilusão. Mas Ele diz, eu sou o caminho, a realidade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A revelação de Jesus Cristo crucificado nos leva a um lugar de segurança eterna, o Pai. Sabe por que você ceia? Quero encerrar fazendo essa pergunta. Porque a ceia é a refeição que mantém a realidade de pé. Fazer isso todas as vezes que vocês comerem e beberem. Porque todas as vezes que vocês comerem e beberem em meu nome, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, Cristo crucificado. Isso me faz lembrar que Ele morreu pelos meus pecados, ressuscitou para minha justificação. O Espírito foi enviado, fui convencido da iniquidade, me tornei filho de Deus e vivo para aguardar que o seu reino venha em totalidade. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. A ceia é a refeição que abre os olhos. Mas o que você tem comido? Do mesmo que Adão e Eva para manter a folha de figueira? Ou da revelação de Jesus Cristo que abre os olhos? Na queda, um alimento proibido nos introduziu na ilusão. Mas na ceia, um banquete de graça nos mantém na realidade. Quem é você? Repita para você mesmo, quem sou eu? Quem sou eu? Porque eu faço o que eu faço do jeito que faço. Quem é o Rafael? Se abandonar a Larissa me fosse permitido, eu estaria com ela. Se eu pudesse matar os meus filhos, porque eles me dão despesas demais, igual a gente faz com pet, eu mataria. Se não fosse socialmente reprovável, pastor, tipo matar um periquito, eu mataria porque a escola está cara. Aliás, por que eu tenho pets e eu não tenho filhos? Porque pets podem ser descartados, filhos não? Não estou te acusando, estou questionando. Por que você não quer ter filhos? Quem disse que você não deve ter filhos? Você ou o Senhor? E por que você quer ter filhos? Porque você quer o futuro que você deseja, que você diz que precisa ter. Você precisa. E por fim, por que você pertence a essa casa? O orgulho de permanecer a igreja mais correta da cidade? Talvez você pense isso. E talvez por isso algumas pessoas achem que a gente se acha. Porque na representação que você faz de nós, a arrogância transparece. Na arrogância do Rafael, as pessoas pensam que todo mundo nessa casa é arrogante e se acha melhor do que os demais. Há outros santos nessa cidade que não pertencem a essa família. Santos de verdade. Então eu te pergunto, por que você pertence a essa casa? Por que você fica repetindo as palavras do Tamion? Para quê? Porque todo mundo faz isso? Por que você chega atrasado ou chega no horário? Por quê?
Porque você faz o que você faz, do jeito que você faz, como você faz. Por realidade ou por ilusão? E por fim, uma última pergunta. Se você tivesse a oportunidade do jovem rico, em uma manhã como essa, e esta é uma oportunidade como a do jovem rico, você voltaria para casa triste porque te custa muito ser de verdade no mundo real? Ou você deixaria tudo para trás considerando como esterco, só para ganhar a Cristo? Qual é a sua escolha? Eu não sou um bom homem, mas encontrei um bom Deus homem, e eu não solto dele por nada. Ele é tudo que eu preciso. Meu juízo, minha sobriedade, minha quietude, meu amigo. Eu não posso viver sem ele nem um minuto, porque eu ainda cheiro mal. Mas eu espero até aquele grande dia, que não haja em mim mais nada de Adão, tudo seja de Cristo. Quero me despojar do velho e me revestir do novo. Revelação todo dia. Eu preciso. Se você encontra nessa manhã uma oportunidade como a do jovem rico, atenção vocês que vieram aqui à frente, que levantaram as mãos. Toque nessas pessoas que vieram à frente, por favor. Sei que vocês já oraram por elas, irmãos. Elas vão fazer uma oração dirigida agora. Vocês que vieram aqui na frente, eu preciso que vocês façam vocês mesmos uma oração. Estão me ouvindo bem? Vocês que vieram aqui à frente, eu preciso que vocês orem agora. É uma declaração que vocês vão fazer. Os irmãos abençoaram vocês, mas é preciso que vocês façam uma própria declaração. Repitam assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra e eu reconheço que você falou comigo nessa manhã. Eu não sou uma pessoa boa. Como todo ser humano, eu sou mau. Mas eu me arrependo. E eu reconheço que você foi crucificado pelos meus pecados, pelo pecado de toda a humanidade. Perdoa-me, Senhor. Me transforma hoje. Transforma o meu coração, os meus pensamentos. Transforma a minha história. Você disse que quem cresce seria transformado em filho de Deus. Eu quero isto nessa manhã, em nome de Jesus. Com essa oração, vocês dão um passo em uma jornada de realidade. Não deixa isso mudar, não deixa isso se apagar. Mantenha isso aceso. Por favor, eu queria pedir para que vocês fiquem à vontade para voltar para o lugar de vocês. Mas se há alguém aqui que ainda precisa de oração entre vocês, deixem os irmãos que queriam orar por vocês orarem um pouco mais, por favor. Aleluia. Bom é o Senhor, meus irmãos.